No osso maxilar, a gente pode citar como acidente anatômico importante a crista facial, que inclusive é visível e palpável, e o forame infraorbital, que pode ser percebido ao nível do primeiro dente premolar de bovinos. Cuidado, gente, para não confundir com aquele lá em cima, no osso frontal, que a gente falou no início, hein? Esse é o forame infraorbital, ou seja, abaixo da órbita. E o maxilar não forma só a parte lateral do crânio não, viu? Ele também forra o céu da boca e se articula rostralmente com o incisivo e caudalmente com o osso palatino. Então, nessa face ventral do crânio, a gente pode observar os processos palatinos do osso maxilar. E logo caudal a ele está o osso palatino propriamente dito, com as suas lâminas horizontais do osso palatino e também as lâminas perpendiculares, que são mais caudais. No osso palatino, a gente também pode ver alguns forames, dentre eles os forames palatinos maiores, com um sulco em cada um, chamados de sulcos palatinos maiores. No osso lacrimal, um acidente anatômico importantíssimo, que inclusive eu já tinha citado antes, é o forame lacrimal. Esse forame lacrimal, gente, é o início, a abertura para o ducto chamado de ducto nasolacrimal. Reparem no nome, nasolacrimal. Naso de nariz e lacrimal de lacrimal mesmo. Então, é um ducto que faz comunicação do olho com o nariz. Por isso, gente, que quando a gente chora, fica pingando água do nosso nariz também, não é assim? Então, agora vocês já sabem que isso é a lágrima. As glândulas lacrimais do olho produzem lágrima o tempo todo, para lubrificar e para proteger os olhos. Mas a gente não vê essa lágrima, justamente porque ela drena para dentro do nariz. Mas quando a gente chora, a gente excede a capacidade de drenagem para o nariz. Aí, além de sair pelo nariz, a lágrima escorre pelo nosso rosto também. O problema é quando esse ducto está obstruído por alguma razão. Aí a lágrima não consegue ser drenada, acumula abaixo dos olhos, sobre o pelo, e aí as substâncias dessa lágrima acumulada no pelo e em contato com a luz solar acabam manchando o pelo, o que o pessoal chama por aí de lágrima ácida. Mas esse termo não existe, não existe lágrima ácida. Quando a gente fala em acidez, a gente está se referindo ao pH, e não tem nada a ver com o pH da lágrima. Então, esse é um termo incorreto, beleza? De qualquer forma, a gente precisa estar atento a essas manchas para diagnosticar de forma correta e assim instituir o tratamento adequado, porque não é só a obstrução do ducto nasolacrimal que pode causar essa mancha embaixo do olho não, tá bom? Uma forma muito simples de diagnóstico de obstrução do forame lacrimal e do ducto nasolacrimal é instilar, pingar, né, um colírio nos olhos do animal e que tem essa coloração amarela esverdeada e esperar que esse colírio saia no nariz. Reparem no gatinho lá em cima. No olho esquerdo dele, que está normal, saiu na narina esquerda uma gotinha verde, certo? Mas no olho direito, que está todo cheio de secreção, o colírio ficou acumulado no olho e não saiu na narina do mesmo lado. Ou seja, nesse caso, provavelmente o forame lacrimal e o ducto nasolacrimal estão obstruídos. Legal, né? E muito simples. E isso pode ter tratamento, viu? Dependendo da causa, se for uma obstrução por secreção, por exemplo, dá para a gente desobstruir colocando uma sonda e empurrando a secreção acumulada com soro. Eu vou mostrar melhor para vocês na aula de sistema respiratório, quando falarmos melhor desse ducto nasolacrimal, beleza? Já no osso zigomático, que é o osso que forma a parede ventral da órbita óssea, a gente pode citar como acidentes anatômicos o processo frontal do osso zigomático, articulando com o processo zigomático do osso frontal e fechando a órbita em algumas espécies animais. Ele também tem, dessa vez articulando com o osso temporal, o processo temporal do osso zigomático, que junto com o processo zigomático do osso temporal, forma o que chamamos de arco zigomático. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não estou não, viu? São 4 nomes diferentes de processos nessa região. A gente vai estudar melhor isso na prática e eu vou ensinar para vocês um macete para vocês pegarem rapidinho, fiquem tranquilos.
Olha aí o processo que eu tinha acabado de mencionar, o processo zigomático do osso temporal, que, como o nome diz, faz parte do osso temporal nesse caso. Falando no osso temporal, ele tem diferentes partes e vários acidentes anatômicos. Por exemplo, a parte escamosa do osso temporal, destacando-se lateralmente, e a parte timpânica do osso temporal, que pode ser notada ventralmente a parte escamosa. Nela estão situados a bolha ou bula timpânica, que inclusive pode ser avaliada em radiografias quando o animal tem suspeita de otite média e interna, e também o meato acústico externo, que é onde a membrana timpânica, ou como é mais conhecido, o tímpano, se insere dividindo a parte externa das partes média e interna do ouvido. Vocês também vão conhecer na prática esse arranhar com os dois processos musculares, localizados também no osso temporal, e que se destacam cranialmente a bula timpânica. Os processos retroarticulares e a fossa mandibular, onde o osso temporal se articula com a mandíbula, cuja articulação é chamada de ATM, articulação temporomandibular, e que é a única articulação móvel da cabeça. Já no osso occipital, a gente pode ver um grande forame, chamado de forame magno, por onde a medula espinhal vai passar, saindo do crânio, e que é uma estrutura importantíssima, como eu já tinha mencionado anteriormente. Ao lado do forame magno estão duas superfícies convexas, os côndilos do osso occipital, que se encaixam no atlas, a primeira vértebra cervical, lembra? E ao lado dos côndilos, por sua vez, estão duas projeções pontiagudas, dirigidas ventralmente, que são os processos jugulares. Em equinos, a gente ainda pode observar a crista nucal, que no caso do bovino teria protuberância intercornual nessa região, lembra? Inclusive, abaixo da protuberância intercornual está outra protuberância, chamada de protuberância occipital externa, onde se liga o ligamento nucal. Dentro da órbita, a gente vê vários forames e estruturas. Um deles é o forame óptico, no osso pterigoide, além de outros que eu vou mostrar presencialmente na aula prática, porque são menores. O vômer tem a lâmina ou corpo do vômer, que é ele todo. E em volta do vômer estão as coanas, que são as aberturas da cavidade nasal para faringe e laringe.